Vinha de Luz, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel. Nós vamos ler a mensagem número 107, intitulada Joio. Primeiro nós precisamos pensar o sentido do joio, antes de fazer a leitura desse texto. O que é o joio? Nós vamos encontrar no dicionário o sentido da palavra joio como associado àquilo que é danoso, aquilo que é negativo, que impede o crescimento do trigo. Então, no dicionário Wise, nós encontramos essa definição do joio como planta daninha às plantações, especialmente do trigo, por seus frutos serem infestados de fungo. Não é? Também pode ser considerado pessoa ou coisa ou fenômeno prejudicial ao meio em que vive. Então, não podemos deixar de considerar que nesse momento estamos vivendo um período de gravidade, uma crise instalada no mundo, que traz condições adversas e muito desafiadoras para todos nós. Como podemos ler no dicionário, a gente observa o sentido da palavra joio como pessoa, coisa ou fenômeno que é compreendido como prejudicial. Nessa mensagem de Emmanuel, identificamos inicialmente a passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz o seguinte: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. E aí nós podemos nos perguntar, por que estamos vivendo isso? Como é que Deus permite tantas pessoas adoecidas, em uma situação que é ainda mais difícil para as pessoas idosas, não há sistema de saúde que possa dar conta de tantas demandas, devido à abundância de casos, e de tantas partidas em intensidade, que é o que estamos vivendo. Então, nesse momento tão desafiador para o planeta, nós podemos associar isso que é daninho ao joio. E como Jesus diz, existe um momento em que esse joio ele é cortado, porque o joio e o trigo vão conviver juntos. É isso que ele diz. Colhei o joio e atai em molhos para o queimar. E a mensagem de Emmanuel começa da seguinte forma: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. A sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. E aí nós poderíamos pensar, por que temos esse joio? Por que não seria tudo trigo, se Deus está conosco, se somos filhos de Deus? E Emmanuel segue a mensagem. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Porque nós poderíamos nos perguntar, por que a espiritualidade não acaba logo com esse mal, não identifica logo a vacina, por que temos que vivenciar isso? E por que não há uma solução dos céus imediata para o que nós estamos vivendo? Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Ou seja, nós não estamos desamparados, nós não estamos desassistidos. Não é porque Deus esqueceu de nós, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Veja que maravilha isso. O lavrador divino,
né, esse celeste semeador, em seu otimismo, né, nunca perde a esperança na vitória final do bem. Quer dizer, aguarda que nós possamos dar demonstrações da nossa tolerância, né, da nossa compaixão, da nossa doação, da nossa capacidade de encontrarmos alternativas, meios, né, de ajudar, de nos posicionar em meio a esse campo de batalha que estamos vivendo, né? Existem campos de batalhas mais intensos que ocorrem nos ambientes de saúde, nos hospitais, nos postos, né? Que está sendo enfrentado pelos profissionais de saúde, mas existem os campos que se instalam em nossas acomodações domésticas, né? No tratamento com o vizinho, no tratamento com o familiar, no nosso modo de lidar, né, de se comportar nas redes sociais. Vamos espalhar o terror, vamos espalhar a consolação, a esperança, né? Vamos tomar uma atitude apaixonada de apenas julgar e criticar, né? E aí nós vamos intoxicando a nossa alma, e aí nós vamos nos deprimir, porque é uma situação em que nunca vivemos nessa proporção, né? Cujo inimigo é invisível, né? Então é belíssima essa frase de Emmanuel: o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Sim, porque nós ainda não terminamos, né? O planeta está em grande fase de transformação. E se nós tínhamos dúvida alguma desse processo, hoje nós não temos dúvida desse processo de transformação que estamos vivenciando, né? Então, essa esperança na vitória final do bem é na nossa própria vitória, não é a extirpação do mal de uma vez por todas do planeta, mas são as nossas pequenas vitórias individuais, no modo como nós respondemos a essa situação, não é? Da paciência, da tolerância, de atitudes enérgicas, né? De combater o mal, né? Como diz Jesus, de cobrir o mal com o bem, né? Então, cada dia a sua lição, cada dia um dia que nós estamos vivendo, ainda que no caso das pessoas que estão isoladas em casa, e nós precisamos ficar quietos em casa, segundo a orientação das autoridades, né, dos especialistas, nós não vamos ficar inativos nesse processo. Nós podemos construir o bem, né? O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço, que são os momentos em que nós temos que parar para pensar, parar para refletir, que nós choramos, né? Nós nos angustiamos, que é quando a gente estaca, quer dizer, não no sentido de parar absolutamente, mas de ter que mudar a postura. Não é? Se não fosse o joio, nós não poderíamos nos transformar, renovar nossa postura, nossos pensamentos, né? Nossa conduta. Não somos perfeitos, né? Não somos deuses, no sentido de controlar tudo, né? Nós podemos ser deuses quando abrigamos a divindade em nós e damos as melhores respostas que a vida nos pede, né? Na nossa iluminação, no sentido do nosso crescimento espiritual. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam, meus irmãos, meus amigos. Os propósitos inferiores se transubstanciam, é um momento de transformação para todos, é planetário. Não é só das autoridades, a quem criticamos por determinadas posturas, muitas vezes, ou a posição do vizinho, né? Mas é para todos nós, porque também não adianta criticar as pessoas se nós também não nos reavaliamos nesse processo, né? O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falam ao coração.
Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. É o que nós estamos vivendo. A eliminação do egoísmo, a eliminação da individualidade, a eliminação desses gestos que já estão gastos e não condiz com a nossa humanidade, com a nossa essência real, que é divina. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Claro que não é, porque somos diferentes, porque aprendemos em tempos diferentes. O despertamento não se dá da mesma forma para todos. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação, inclusive o seu momento de inverno, né? O seu momento mais desafiador. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Quer dizer, as pessoas não deram ouvidos a Jesus, né? Tempos transformadores existem desde que a humanidade é a humanidade. Nós estamos em constante transformações. Né? Situações mais desafiadoras, como essa que estamos vivendo agora, e situações que são mais pontuais, relativas a determinado povo, coletividade, agrupamento. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Quer dizer, a dor do outro é nossa dor. A dor de várias pessoas, né? A dor de todos nós. Não é uma dor, como ele diz, uma dor que vem sozinha, mas é uma dor que é transvestida, né? Nessa necessidade de eliminar o joio, né? Ela vai sendo ceifada aos molhos, né? Desse processo de transubstanciar propósitos inferiores. Muita paz.